Convido a todos os irmãos para abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Coríntios, no capítulo 5, e versículo de número 7. Você que nos acompanha através desse canal também, fique atento, porque nesta noite o Senhor Ele quer falar com você, trazendo ensino acerca da Páscoa. Versículo 7: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Ele titula esta mensagem então como Cristo, nossa Páscoa. Amém? Amados, e tratando acerca da Páscoa, todos os anos nós somos assaltados por uma grande enxurrada de ovos de Páscoa. Propagandas são feitas, promoções, lojas se abarrotam de pessoas à procura de ovos de Páscoa, principalmente. Outros presenteiam com chocolates, aleluia, bis, entre outros. Bom, mas a origem da Páscoa, ela é muito antiga. Ela remota ainda, aleluia, Jesus, do Velho Testamento. Então, a primeira Páscoa, ela foi celebrada mediante uma ordem de Deus. Era uma ordem bíblica. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 26 e 27, que está escrito: E terá de acontecer que quando os vossos filhos vos disserem: que significa para nós este serviço? Então tereis que dizer: é o sacrifício da Páscoa a Javé, ou Jeová, que passou por alto as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Bom, a Bíblia retrata, aleluia, Jesus acerca do povo hebreu, aleluia. A Bíblia nos revela dizendo que este povo, ele permaneceu no Egito por cerca de 430 anos, aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que eles foram escravizados, foram humilhados, foram tirados seus direitos, aleluia, de cidadão daquele país. Aleluia, diz a história que aquele povo, ele sofreu muito, padecendo com horas de trabalhos, muitas vezes quase sem descanso, não tinham lazer. Aleluia, este povo padeceu porque viu seus filhos, os machos, os homens, aqueles que seriam um dia varão, aleluia, sendo mortos pelo próprio rei do Egito, por causa que o rei do Egito tinha medo daquele povo tomar o poder, se rebelar contra eles, visto que aquele povo havia aumentado grandemente. Então diz a história, aleluia, Jesus, que mediante a isso ocorreu o assassinato dos meninos, todos aqueles que nasceram, aleluia, Jesus, que era declarado, aleluia, Jesus, homem, aleluia, menino, aleluia, macho, fora morto, aleluia, por causa, aleluia, do decreto do rei do Egito. Mas a Bíblia nos revela dizendo que, embora ainda isso seja feito para parar de progredir, de crescer aquele povo, a Bíblia nos revela dizendo que o povo hebreu, o povo de Deus, aquele que continha a promessa de Deus, aumentava e crescia cada vez mais, porque ninguém pode parar a promessa de Deus na vida de um povo, na vida de um homem, na vida da mulher, porque a palavra de Deus é soberana, a palavra de Deus é suprema, e Deus havia dito, aleluia, ao patriarca Abraão, que ele seria pai de nação, e que a sua descendência seria como as estrelas do céu, que não podia se contar, como a areia da praia do
que não podia se contar, e mediante a palavra de Deus, mediante a autoridade de Deus, mediante a promessa de Deus, por mais que, aleluia, tentavam parar aquele povo de progredir, de procriar, aleluia, Jesus, de crescer, aquele povo cada dia mais crescia, porque a palavra de Deus nos revela em Jeremias, no capítulo 1, versículo de número 12, porque eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Então todos os meninos foram mortos, embora, aleluia, Jesus, tudo aquilo que eu disse a vocês, não conseguiu brecar, parar. A Bíblia diz ainda que assim o povo permanecia, aleluia, preso, escravos na terra do Egito. Então Deus envia Moisés, como todos nós sabemos a história, e aí Deus, por meio de Moisés, faz os seus sinais no Egito, aleluia, mas somente na 10ª praga é que faz então Faraó dobrar, se prostrar e libertar o povo de Deus. E a Bíblia então nos revela que a ordem então para ser instituída a primeira Páscoa é na 10ª praga. A Bíblia diz que o Senhor deu ordem ao seu povo e disse para que eles pegassem um cordeiro, aleluia, de 1 ano, sem mancha, aleluia, Jesus, que não tivesse defeito, e que cada família iria assar aquele cordeiro por inteiro, aleluia. A Bíblia diz que o sangue que fosse tirado daquele cordeiro teria que ser aspergido nos umbrais das portas de cada família, aleluia, Jesus, porque a Bíblia diz que Deus enviaria o anjo da morte naquela noite, e toda a casa, aleluia, que houvesse um primogênito, aleluia, morreria, mediante a autoridade de Deus, que enviaria o anjo da morte para matar, assassinar crianças, homens e até mesmo animais, aleluia, Jesus, naquela noite. E aí a Bíblia diz que o Senhor disse: e quando o anjo da morte, quando eles vierem na sua casa e ver o sangue, ele vai passar por cima. Por isso a palavra Páscoa se chama no hebraico Pessah, que é passar por cima. O anjo da morte, ao ver o sangue de Jesus, passaria por cima daquela casa. Ele não adentraria naquela casa. Ao ver o sangue do cordeiro aspergido sobre aquela casa, ele daria a volta e passaria por cima, e assim cada família seria guardada, nenhum primogênito morreria aquela noite. E aí a Bíblia nos revela que o Senhor deu ordem também: vocês vão comer o cordeiro assado completamente, com pão asmo ou ázimos, é a mesma coisa, era um pão sem fermento, aleluia. Vocês também vão comer ervas amargas. E aí está no sentido então que o cordeiro tipificava o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que mais tarde viriam, aleluia, para o sacrifício, para remir os nossos pecados. O pão asmos ou ázimos sem fermento, por quê? Porque o fermento, aleluia, Jesus, ao colocar o fermento na massa, você tem que esperar ela levedar, ela crescer, aleluia, ela pegar forma. E aí Deus, ele deu esta ordem, esse decreto, para dizer que eles teriam que comer o pão sem fermento, para mostrar que eles saíam com pressa daquele lugar. A Bíblia diz que então que Deus também determina para que coma ervas amargas,
430 anos. Então esta ordem foi dada pelo próprio Deus, para que cada ano o povo hebreu se lembrasse, aleluia, do que Deus havia enviado um libertador para tirar o seu povo da terra do Egito. E é por isso, aleluia, que a Bíblia nos revela dizendo que ao fazer isso, a Bíblia diz, aleluia, Jesus, que quando chegou a noite, o anjo da morte foi até a direção, aleluia, Jesus, das casas dos hebreus. E a Bíblia diz que ao ver o sangue, mediante aquilo que Deus havia ordenado, aleluia, o anjo da morte, ao ver o sangue, subia e passava por cima da casa, dando livramento àquele povo, àquela nação. E é por isso que nós também que servimos a Deus, que cremos no Filho unigênito de Deus, que morreu pelos nossos pecados, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, este sangue que foi derramado cobriu também os nossos pecados. Ele está coberto, a nossa casa é espiritual. E quando o inimigo vem, o anjo da morte, para poder destronar a tua vida, ao ver o sangue do Cordeiro de Deus, ao ver o sangue de Jesus Cristo, ele passa por cima. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus, aleluia! Aleluia! Mas não teve a mesma sorte o povo do Egito. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, aleluia, Jesus, que ao se direcionar os anjos da morte até a terra, aleluia, Jesus, do Egito, a Bíblia diz que naquela noite aconteceu, aleluia, Jesus, muito pranto, muito choro, aonde havia na casa, aleluia, os primogênitos, todos eles morreram, desde o servo ao capitão, desde da escrava até o filho de Faraó. Meninos, aleluia, Jesus, meninas, homens e mulheres morreram naquela noite, e foi grande um clamor na terra do Egito. E aí, aqui nos mostra com clareza qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Ao analisarmos, aleluia, que Deus ele tem as suas maneiras de transmitir a nós, se revelando a si mesmo, mostrando o seu amor, podemos voltar muito antes disso e percebemos então que o nosso Deus, ele pede, aleluia, a Abraão o seu filho Isaque como sacrifício. A Bíblia nos revela dizendo então que Deus dá ordem para que ele vá, e o Senhor vai mostrar para ele qual é o monte que ele deve sacrificar a Isaque. A Bíblia então nos revela dizendo que pai e filho seguem uma longa jornada num caminho de 3 dias. Aleluia! E quando chega a um monte determinado por Deus, ao subir, ele pede para que os seus servos permaneçam ali, até que eles voltem. O que me chama a atenção nesta mensagem, nestas palavras de Abraão, é porque Abraão, ele cria tanto em Deus, ele confiava tanto em Deus, que ele usa o termo no plural. Ele diz: aguarde aqui enquanto nós voltamos. Não está no singular. Mesmo sabendo que Deus pediu seu filho, aleluia, como sacrifício, ele iria imolar o seu filho, e pai e filho sobem então um monte, e o menino desconfiado percebeu, aleluia, e disse ao pai: pai, aqui está a lenha, aqui também está o cutelo, e aonde está o cordeiro? E ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Chegando lá em cima, ele fala então com o menino que ele é o sacrifício. O menino, em obediência, se prostra diante do altar que o pai preparara. Ele amarra o seu filho, e quando ele, aleluia, levanta o cutelo para dar o golpe mortal ao seu
seu filho, ele ouve uma voz que diz: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque Deus agora tem certeza, Deus tem convicção que você realmente o ama, aleluia, e o Senhor está dizendo para você que Ele está renovando a aliança, renovando a promessa, e a Bíblia nos revela dizendo então que Ele vê, aleluia, um cordeiro, aleluia, que está animado, aleluia, Jesus entre os galhos de uma árvore, aleluia, berrar. Ele pega o cordeiro, então sacrifica a Deus em lugar do seu filho. O que Deus estava mostrando ali? Deus estava tipificando através de Abraão, que ia sacrificar o seu único filho, que o nosso Deus daria, o seu filho unigênito, para ser sacrificado, e por meio do seu sacrifício, limpar todos os nossos pecados. Deus Pai se revelando a sua criatura. Era isso que Deus estava mostrando ao ser humano. Lagai que andou com Manai. Filho, irmãos, ou filha, ambos são iguais, temos mesmo afeto, mesmo amor. Todo pai daria a vida, ou dar a vida pelo seu próprio filho, aleluia. O pai é capaz de dar o seu coração para poder dar ao seu filho. Isto é o amor de pai, e Abraão sabia disso, e por isso que ele vai. E por que ele vai? Porque ele tinha certeza. Em Hebreus, no capítulo de número 11, aleluia, nos revela isso, que Abraão, aleluia, Jesus, ele ofereceu o seu filho Isaque como um sacrifício, acreditando que Deus era poderoso, depois de morto, ressuscitar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E quando nós pensamos o que Deus ele fez por mim e por ti, quando eu olho para um dos meus filhos, eu sinto, aleluia, a comoção e a emoção, aleluia, do que o nosso Deus sentiu, de nos amar de uma maneira tão extraordinária, porque lemos tantas vezes o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, o filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é utilizado por nós nos cultos campais, é utilizado na igreja, é utilizado nos cultos domésticos, e muitas das vezes, meus amados irmãos, fica, aleluia, tão fácil pronunciar, mas se nós começarmos a analisar, aleluia, com uma profundidade, nós vamos entender, aleluia, que Deus nos ama de verdade, a ponto de enviar o seu único filho para nos resgatar das trevas para a gloriosa luz. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Então a Bíblia então nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que fora feito isso, o cordeiro não poderia ser quebrado. Da mesma forma, o Messias, Jesus, ele não teve nenhum osso quebrado. Isso está lá, Segunda Crônica, do capítulo 35, versículo 11. Números, no capítulo 9, versículo 12. E diz a história, aleluia, Jesus, que todas as sobras deveriam ser queimadas até o amanhecer. Êxodo 12, 10 e 34, 25.
O pão asmo era o pão da tribulação. E as ervas amargas, como eu disse, é que era amarga a vida deles lá no Egito. Estava lá em Êxodo, no capítulo 14, capítulo 12, 1 ao 11, e no Deuteronômio 16, 3. Então, pelo sangue do Cordeiro, os israelitas foram protegidos do anjo da morte. Que coisa sobre-humana, sobrenatural. Hoje nós vemos pessoas passando como aquela noite, que seria os 3 dias de escuro, que eu refutei em uma live, pessoas falando para ungir as portas com óleo, comprar bastante cobertor, comida enlatada, armazenar. Eu refutei antes de acontecer o dia chegado, e eu falei: vocês vão ver que não vai acontecer nada, falsos profetas, e não aconteceu. Outra coisa, refutar que o óleo é para consagrar vidas, pessoas, não objetos. Isso é antibíblico, é heresia, é cultura pagã. Mas o sangue aqui não. O sangue representa a vida. E por meio do sangue do Cordeiro, o anjo da morte teve que passar por cima, porque havia poder no sangue. A segunda Páscoa, então, quando nós dizemos então a segunda Páscoa, nós estamos apontando, como já disse aqui, para o sacrifício de Jesus, que ainda não havia acontecido, mas a antecipação, como descrito em Mateus 26, 17 e 30, vem confirmar a promessa feita através do ritual relatado. Nós apontamos para o ritual da Páscoa no Antigo Testamento. Pão e vinho simboliza a obra redentora de Cristo em favor dos seus seguidores. Não tem nada a ver com peixe. Ah não, mas porque na Semana Santa tem que comer peixe, não pode comer carne vermelha. Isso é cultura pagã. Isso é a cultura da igreja católica. Não tem nada a ver isso, irmãos. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Aí tem gente que sai pelos mercados para peixaria para poder comprar peixe, comprar bacalhau, e você sabe que é uma fortuna hoje. Isso é besteira. Não tem nada a ver com isso. Ah não, porque não pode comer nenhum tipo de carne vermelha. Se você não quer comer, então dá para mim. Eu vou querer contrafilé, vou querer picanha, vou querer, aleluia, a barrigada do porco, pode dar tudo para mim. Isso é besteira. Você pode até comer um ovo, não há problema nenhum. As pessoas se endividam nesta época porque isso virou comércio. E aqui nós vamos entender que tudo isso é uma cultura pagã que foram introduzido nas igrejas do cristianismo. É por isso que nós temos que ter a fonte, que é a palavra de Deus, que nos ensina o real significado da Páscoa. E é passar por cima, e vai apontar para o único e verdadeiro significado. Então, é um momento especial para nós cristãos, a Páscoa, é verdade. É um momento muito especial, que muitas pessoas já perderam a sensibilidade. Outras, por não conhecer, acaba naturalizando isso. Mas isso é espiritual. É algo tremendo. É algo que nós refletirmos com muita atenção, com muita reverência.
É um momento especial para os cristãos que reflitam sobre o significado da vida, do sacrifício, daquele que mostrou ao mundo a maior prova de amor que alguém já teve. Acho extraordinário quando Jesus ele diz aos seus discípulos: não há amor maior do que aquele, do que dar a vida pelos seus amigos. Aleluia. Glória a Deus. Você teria coragem de dar a vida pelo seu amigo? Algo que nós precisamos refletir isso. Pelo filho, é natural que nós damos a vida pelo filho. Quantas vezes nós vemos as mães que estão em risco de perder o bebê ou perder a vida, ela diz: salve o bebê, não deixe o bebê morrer, a minha vida pode esvair, pode ir embora. Quantas vezes nós vemos essa decisão no meio clínico, nos hospitais da vida, e sempre a mãe, aleluia, dando prioridade à vida do seu filho ou da sua filha, do seu bebê, mas dar a vida para o seu amigo. Quem tem coragem? Talvez algum emocionado pode dizer: eu tenho coragem de dar a vida para você, pastor. Talvez alguém emocionado pode dizer para você, minha irmã, nesta noite, você que nos assiste através desse canal da igreja, que você é tudo para ela, é tudo para ele, que você realmente é uma raridade, mas na hora do vamos ver, eu quero ver se realmente vai fazer valer aquilo que falou. Mas Jesus fez. Ele não só apenas disse, ele não só apenas declarou, aleluia, não há amor maior do que dar a vida em prol dos seus amigos, como ele também deu a sua própria vida, lá no Gólgota, no lugar da caveira, na cruz do meio, aleluia, ele morreu por mim, por você, nos chamou de amigo, embora nós estamos mortos para ele, porque a Bíblia nos revela dizendo que aquele que não tem Cristo, aquele que não foi, aleluia, reparado pelo sangue do Cordeiro, aquele que não foi alimpado da velha criatura, a Bíblia nos revela dizendo que diante de Deus e diante do Filho e do Espírito Santo, nós estamos mortos para ele, e mesmo nós estando mortos para ele, ele decidiu, ele preferiu, ele fez por amor, para morrer por mim e por ti, para que nós não viéssemos morrer, mas ter a vida eterna. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então a Páscoa significa o quê? A passagem da morte para a vida. Passar por cima. Ele passou por cima de tudo. Ele passou por cima da humilhação. Ele passou por cima do sofrimento. Ele passou por cima das calúnias. Ele passou por cima da dor. O chicote, a qual, aleluia, Jesus, ele sofreu os golpes, tinha 12 pontas. Cada ponta dele tinha ossos quebrados ou metais. Diz um historiador que quando lançava, era 12 cortes que abria na primeira chicotada. Arrancava pedaços de carne, porque eles prendiam e eles puxavam. Diz a história que nem sempre as pessoas condenadas
suportava a quarentena de açoite. Eles desmaiavam de tanta dor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. De tanta dor. Aí você pode dizer assim: ah, mas aqueles camaradas deviam escolher um dia. Eles não escolhiam. Eles eram assassinos profissionais. Não eram pessoas que estavam conversando. Eles estavam na cabeça, eles estavam no ombro, eles estavam na costela, eles estavam nas pernas. Aonde pegasse, eles estavam. Eram verdadeiros assassinos, amantes de fazer as pessoas sofrer. Eles amavam torturar as pessoas. Diz a história que o corpo de Jesus ficou cheio de buracos. Ele suportou tudo isso. Diz a história que eles, os soldados, eles ficaram perplexos porque Jesus não desmaiou. Ele suportou tudo, passando por cima de tudo isso. Aleluia, glória a Deus por mim, por ti. Este é o verdadeiro significado, aleluia, da Páscoa. Ele passou por sofrimento, passou por tribulação, passou por angústia, passou por abandono. Ele passou, aleluia, Jesus, por cima da dor. Ele passou por tudo isso. E a Bíblia diz, aleluia, que ao terceiro dia, aleluia, a pedra não pode detê-lo, a morte não pode detê-lo, o túmulo não pode detê-lo. Ele ressuscitou. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Glória a Deus. Passagem, sacrifício de Cristo por nós, da morte para a vida. Isso é tremendo, esse negócio. Eu fico imaginando o Cristo Rei, o Senhor dos Senhores, que ele foi vituperado, ele foi envergonhado, ele estava numa cruz nu. Para o judeu não tem coisa mais abominante do que isso. Ele era judeu. Diante dali, de alguns discípulos, sua mãe, Maria Madalena, Lázaro, que ele havia ressuscitado depois de morto. Lázaro contemplando nosso Senhor, aquele que era, além de seu amigo, era Senhor e Rei. Aleluia. Contemplando aquele que havia lhe trazido do meio dos mortos depois de 4 dias. De quando não havia mais esperança, de quando não havia mais solução, ele diante da cruz, olhando para o Mestre, cabisbaixo, se esvaindo em sangue, a todo momento se sufocando, porque ele tinha que se revezar, porque a cruz não era dele. A cruz naquela época era feita por encomenda, e a cruz não era dele, era de Barrabás. Barrabás, diz a história, que era um homem sarrão. Os furos dos pregos já era feito por antecipação. Então em um braço Jesus foi cravado, no outro não cabia, não alcançava. Tiveram que puxar o braço do mestre. Imagina amarrar uma corda e homens puxando, deslocou o ombro de Jesus. E ele ficava com o seu pulmão pressionado. Para ele respirar, ele tinha que fazer força nos cravos dos pés para poder respirar.
Os cravos era ferro, o tétano. Eu estava na corrente sanguínea que ainda restava em Jesus, trazendo dores terríveis. Pegar surdo, trazendo dores terríveis, cãibras em todo o seu corpo por causa do tétano. Diz o médico legista que naquele momento nem mesmo a morfina seria capaz de aliviar a dor dele. Imagine Lázaro olhando para ele, vendo a vida dele se esvaindo. E devia pensar: mais uma vez, Senhor, só mais uma vez. Transforma a morte em vida. Mais uma vez, Senhor, só mais uma vez. Transforma a morte em vida, pois pelas tuas mãos a vida se formou. Aleluia, Jesus. Como que estava a emoção daquele homem, de Lázaro, que não pôde fazer nada pelo seu amigo. Súfia. Isso é para reflexão, igreja. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Aleluia. Não tem nada a ver de correr para o supermercado, para a peixaria, para comprar, aleluia, Jesus, peixe, aleluia, glória a Deus, para comprar bacalhau. Aí tem gente que fala assim: eu quero o melhor bacalhau, eu gosto com leite de coco. Isso não é o verdadeiro significado da Páscoa, irmãos. Aleluia, glória a Deus. O que dizer, aleluia, Jesus? As pessoas simbolizando a Páscoa com o coelho da Páscoa. Na Alemanha, o coelho era um símbolo de uma deusa adorada pelos germânicos e anglo-saxões, chamada Ista ou Ostara, é a mesma coisa. Esta deusa era responsável pela fertilidade do renascimento na mitologia anglo-saxã, na mitologia nórdica, germânica, cujas ilustrações apareciam sempre as lebres, em honra dela. Se você pegar o quadro padrão na Alemanha, vocês vão contemplar esta deusa, uma pintura desta deusa ao lado de lebres ou de coelhos, é a mesma coisa, tá? Então esta festa se fazia sempre durante o mês de abril. Você está vendo agora a concordância? Estamos em mês de abril. Sim ou não? Sim. É a Páscoa? É ou não é? E eles sempre fizeram esta festa em homenagem à deusa Ista no mês de abril. Essa festa servia para homenageá-la já no século VIII. Os anglo-saxões transferiram o nome de Ista também à festa cristã que celebra a ressurreição de Cristo. Então está aí envolvido então o coelho, porque ela era a deusa da fertilidade. E nós sabemos que o coelho é um animal que ele dá de 3 a 5 vezes a gestação durante um ano. Cada ninhada dele pode chegar a 8 coelhinhos. Por isso está relacionado à fertilidade. E por isso aparece então o coelhinho da Páscoa, né? Que já ensina logo lá com a criança no pré, coelhinho da Páscoa, que trazem para mim, né? Sempre relacionado ao ovo, mas
Que eu saiba, o coelho não é galinha. Ele não dá ovo. Ele dá filhote. Por que está relacionado a isso? Outro símbolo do paganismo. O ovo, o oval, significa renovação. Você não tem começo, nem meio, nem fim dele. Qualquer lado que você pegar, é lado. Você sabe o começo, o meio e o fim. Então está sempre se renovando. Isso é cultura pagã. Outra coisa, olha só. A ressurreição de Cristo adaptada no nome da festa pagã às tradições cristãs. Diista é o rito de fertilidade que se celebra o nascimento da primavera, o despertar da terra, da vida na terra. Nesse dia sagrado, bruxos e bruxas acendem fogueiras novas no nascer do sol, se rejubilam, tocam sino e decoram ovos cozidos, um antigo costume pagão associado à deusa da fertilidade, Ista Osta. Cheio de misticismo, simbolismo pagão usado pelo diabo. Você pode olhar para a criança e falar para ela, vai ser Páscoa. Ela vai falar assim, vou ganhar um coelhinho da Páscoa, eu vou ganhar ovo de Páscoa. É assim ou não é? O ovo da Páscoa. O ovo da Páscoa é um símbolo pascal feito de chocolate, normalmente recheado com surpresa. Atualmente costuma se presentear amigos e familiares, principalmente as crianças, com ovos de chocolate durante a Páscoa. O ovo é um símbolo antigo, anterior ao cristianismo, que representa a fertilidade e o renascimento da vida. Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, a troca de ovos, o inequívoco da primavera, dia 21 de março, é um costume que celebrava o fim do inverno e o início de uma estação marcada pelo florescimento da natureza. Para obter uma boa colheita, os agricultores enterravam ovos nas terras de cultivo. Colorir e decorar ovos é um costume tão bastante antigo, praticamente no Oriente. Nos países da Europa do Leste, os ortodoxos tornaram-se grandes especialistas em transformar ovos em obra de arte. Da Rússia à Grécia, os ortodoxos costumam pintar os ovos de vermelho. Já na Alemanha, a cor dominante é a verde. A tradição é tão forte que a Quinta-feira Santa é conhecida por Quinta-feira Verde. Na Bulgária, em vez de se esconder os ovos, luta-se com eles nas mãos. A verdadeira batalha campais, todos têm de carregar um ovo, e quem conseguir a proeza de manter intacto até o fim, será o mais bem sucedido da família até a próxima Páscoa. O catolicismo adotou muitas práticas do judaísmo. Como a Páscoa era uma festa exclusivamente judaica, os católicos escolheram comemorar a ressurreição de Jesus, que coincidia com a data. Para se distinguir da comemoração judaica, decidiu-se que seria comemorado no primeiro domingo após a Páscoa judia. Porém, algumas igrejas ainda comemoram na mesma data que os judeus. No ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, a igreja, com o objetivo de não judaizar, decidiu que a Páscoa seria comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre após a primeira primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Por isso a Páscoa ocorrerá sempre entre o dia 22 de março a 25 de abril. Quando a Páscoa na Igreja Católica começou a celebrar, a cultura pagã de festejos da primavera foi integrada na Semana Santa. A Igreja Católica passou a ver no ovo o símbolo da ressurreição de Cristo. Como nós podemos ver, muitas práticas da Igreja Católica estão associadas com o paganismo, ou seja, está saturada de ritos e costumes pagãos. Vamos ver aqui que 2 Coríntios, no capítulo 6, 14, 18 nos diz. Vamos lá. O que a palavra de Deus nos diz? Isso aqui é o conselho de Deus. 6, 14 ao 18.
Diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem fiel com infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como diz Deus: nele habitareis, e entre eles andareis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e não vos recebeis, e eu serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que então a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está nos dizendo, irmãos, que nós como cristãos não podemos cultuar esta prática. O cristão não pode comprar ovo de Páscoa para presentear os seus entes queridos, nem seus netos. Isso aqui é um rito pagão, impuro, cheio de simbolismos que são anticristo, anti-Deus. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Aqui a Bíblia acabou de dizer por intermédio do apóstolo Paulo. E é por isso que quando eu disse para vocês sobre a casa dos hebreus, que foi aspergido o sangue na porta, o que simboliza a porta? A porta simboliza acesso. Ela fechada, você está bloqueando o acesso. Ela aberta, você está liberando o acesso. Porém, Satanás, mesmo assim, a porta estando bloqueada e fechada, ele arrebenta com ela. É por isso que era necessário, não apenas a porta dos hebreus está fechada, mas ela está marcada com o sangue do Cordeiro, na gaçúpia, porque o sangue significava sacrifício. Anai, que andou como Anai, o sangue significava remir. Aleluia! Bloqueando então o acesso. E quando eu e você nos tornamos templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, a nossa casa tem que estar com a porta fechada e com o sangue do Cordeiro sobre nossa vida. Porque quando Satanás vem com grande impetro, com grande fúria, para entrar na porta do teu coração, ao ver o sangue que está na porta do teu coração, ele vai passar por cima. E aí quando você compra então o ovo de Páscoa para celebrar a Páscoa, ou um chocolate para celebrar a Páscoa, você está dando legalidade ao diabo para entrar na tua casa. Ah, mas eu gosto tanto de ovo de Páscoa. O que é o ovo de Páscoa? Chocolate. Chocolate branco ou chocolate marrom, que muitas das vezes tem castanhas. Sim ou não? É ou não é? Que mal. É verdade ou não é? Mas o simbolismo por trás todo envolvido. Alguém pode lhe dar um presente, uma gravata. Pode dar a uma das irmãs uma sandália. Mas depende de quem vai dar. Talvez a pessoa que vai dar, você já conhece a pessoa que ela trabalha para Satã. Você recebe se você quiser. Ah, mas Jesus já queimou. Não. Você é de Cristo ou você é de Belial? Você pertence a Cristo ou pertence a Satanás? Eu não quero nada do diabo, irmão.
Nada de Satanás eu quero as bênçãos de Deus sobre a minha vida. Você está lembrado de Acã? Por causa de uma capa importada babilônica, algumas moedas de prata, o povo de Israel foi humilhado e perdeu a batalha por causa de um homem, porque Deus falou o quê? Nada toqueis naquele lugar. Mas o homem cresceu o olho e falou o quê? Pegar aqui uma capa importada, algumas moedas de prata. O que aconteceu com ele? A Bíblia diz que Deus mandou matá-lo, não somente ele, mas a esposa e os filhos também, porque foram coniventes. Mata, capa, está amaldiçoado. O povo perdeu a batalha por causa disso. Enquanto as pessoas têm dado liberdade para Satanás, ou legalidade para Satanás adentrar dentro da sua casa por meio disso. Ah, mas não tem nada a ver com o coelhinho, inocente, inofensivo. Aqui, ó. Vem do paganismo, é maldição. Aleluia. É maldição. Você não pode trazer maldição para dentro da sua casa, para o seu lar, para a sua família. Ah, mas eu vou comprar para dar, eu vou levar para minha casa. Você também está levando maldição para a casa dos outros. Aquilo que você não quer para você, diz a Bíblia, não queira para o seu irmão. Mas vai ficar chateado comigo, explique a ela. Vai te chamar de louco, deixa eu chamar de louco. Aprove a Deus salvar a muitos pela loucura da pregação. Aleluia, Jesus. Pode chorar, espernear, explica a ela, filha, é do diabo, é cultura pagã. Explica o verdadeiro significado da Páscoa, que não é chamar a família para almoçar e comer, aleluia, Jesus, bacalhau, irmãos. É chamar a família para almoçar e refletir o verdadeiro significado da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. O sacrifício feito por Ele resgatou povos, línguas e nações. E a Páscoa significa a transição da morte para a vida, a passagem da morte para a vida. Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que se entregaram de espírito, alma e corpo a ele, está crucificado comigo. Nagai que a súplia está morto para o mundo, para as atividades deste mundo, para as obras deste mundo. Aqueles que não estão mortos para as obras deste mundo, para a atividade deste mundo, ainda não renovou, não nasceu de novo, não ressuscitou com ele. Paulo diz: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que você vai escolher hoje? Jesus ou a deusaísta? Jesus ou o coelhinho da Páscoa? Jesus ou os ovos de Páscoa? Pastor, mas eu já comprei. Destrói, joga fora. Verdadeiro significado da Páscoa: morte e ressurreição. Preço pago pelo nosso resgate. Éramos imprestáveis, condenados,
sentenciado à morte eterna, ao inferno. E ele veio aqui e pagou o preço do nosso pecado, da nossa culpa. E mediante todas as impossibilidades, porque fazer o milagre até podia ser justificável. Elias fez 13 milagres em vida e 1 em morte, 14 milagres feitos por Eliseu. Mas ele não ressuscitou. Elias fez 7 em vida, mas não ressuscitou. Mas ninguém foi lá à porta do túmulo e gritou: Jesus, filho de Davi, saia daí. Corpo gelado, em cima de uma pedra, da gasúria. Chegou o terceiro dia, quando já não existia esperança. Aleluia! E a pedra foi removida, e a glória de Deus habitou aquele lugar. Ele levantou-se da pedra, aleluia, que estava gelada, e apareceu para os seus discípulos, para aqueles que estavam no caminho de Emaús. Apareceu para Maria Madalena e ficou por 40 dias com eles aqui na terra, comendo peixe e bebendo água, para mostrar que só o Filho de Deus tem o poder de ressuscitar dos mortos. Se estamos crucificados com Ele e Ele vive em nós, Ele vai nos ressuscitar naquele grande dia. Guarde isso. A Páscoa não é coelhinho da Páscoa, não é o ovo de Páscoa, não é o peixe. Isso é comércio. Verdadeiro significado da Páscoa: Cristo é a nossa Páscoa. Amém?